Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Tá cortando a cabeça aqui, mas vai dar para você assistir. Enfim, olha, a cada dia que passa eu percebo que o Brasil é o povo brasileiro é um povo que não pensa, que não racionaliza as questões. Eu quero fazer algumas contextualizações aqui em relação as mais de mil, é, mais de 1.000 indígenas Yanomami em estado grave que foram resgatados nos últimos dias, diz secretário. Então, quer dizer, vamos lá pensar. De acordo com o que você está vendo aí, o que eu estou vendo, todo mundo está sabendo, essa comunidade indígena está sofrendo com a fome, com a miséria, com a crise sanitária, está sofrendo com descaso político, se tudo isso for verdade. Agora, eu pergunto, por que não fizeram essa denúncia antes? Por que não aproveitaram a eleição, que foi complicada, para jogar isso no ventilador, para derrubar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro? Por que a esquerda, eu detesto esse termo esquerda e direita, porque no Brasil não tem isso. No Brasil o que tem é o interesse deles, por eles mesmos, pelo dinheiro deles, pelo sucesso deles. Eles só estão preocupados com eles. Tanto a direita quanto a esquerda. Os políticos brasileiros são assim. Claro que toda regra tem exceção, mas o interesse aqui são eles. É eles, somente eles. Quando eles morrerem, vão todos para o inferno. Então eu pergunto, se essa comunidade indígena sofria tanto, com tanta fome, com tanta miséria, por que a esquerda, os apoiadores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não fizeram a denúncia? Por que Gleice Hoffmann não fez a denúncia? Por que os deputados petistas e apoiadores petistas não fizeram a denúncia? Por que o governador de Roraima não fez a denúncia em redes sociais? Por que o presidente venezuelano, que tem também a presença dessa comunidade indígena no seu país, também não se manifestou? Por que a ministra Damares Alves, da família, da infância, da juventude, sei lá, não se responsabilizou, não foi saber o que estava acontecendo? Por que os pastores, todos preocupados com a ideologia de gênero, com a sexualidade dos outros, de uma certa forma tem até um sentido, não foram ver o que estava acontecendo com os índios? Porque o presidente Mourão, que passou um bom tempo entrando no mato, na floresta, não foi verificar o que estava acontecendo? Por que Regina Duarte, se bem que não tem nada a ver com a pauta dela, não foi ver o que estava acontecendo? Por que Cláudia Raia, que ganhou 5 milhões para fazer seu espetáculo, não descobriu o que estava acontecendo para atingir a campanha do presidente da República? Por que Marina Alves, que hoje é ministra, não descobriu o que estava acontecendo? Por que Ciro Gomes não tocou nessa pauta? Por que os candidatos à presidência da República não fizeram essa observação? Por que o Senado não se manifestou? Por que o TF, Supremo Tribunal, não se manifestou? Alexandre de Moraes não se manifestou com esse crime contra a humanidade? Enfim, todos vocês são culpados. Todos. A esquerda tinha
que ter feito essa denúncia antes, botado a boca no trombone, ido em todas as redes sociais, utilizado a simpatia do Alexandre, do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, para fazer essa divulgação dessa tragédia contra esse povo e automaticamente condenando o candidato Jair Messias Bolsonaro à reeleição da presidência da República. Por que somente agora, depois que o presidente da República perde a eleição, Jair Messias Bolsonaro perde a eleição, que vem à tona essa fome, essa miséria assustadora? O Brasil não é um país de homens sérios. O Brasil não é um país de homens sérios. Eu fico em dúvida se isso é verdade ou não. E se se tudo isso for verdade, é uma mentira. Nós fomos enganados. E a FUNAI, por que a FUNAI nesse tempo todo não se manifestou? Se esse povo está morrendo de fome, é culpa da classe política. É culpa da classe política, tanto esquerda como direita. A oposição tinha que ter pego essa denúncia como trunfo para derrubar logo de primeira a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu por quê? Eles sabiam que esse povo morria de fome. Todo mundo sabia. A esquerda sabia que os nossos índios morriam de fome. E não divulgaram. Sabe por que não divulgaram? Porque eles sabiam que esses índios não estavam dentro do território brasileiro. Eles sabiam que esses índios estavam dentro do território venezuelano. E que essa fome, essa miséria, essa desgraça pertencia ao governo venezuelano. Portanto, não fizeram ataque de campanha porque saberiam que estariam atacando o irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente Maduro da Venezuela. É assim que podemos entender ou não? E por que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tão santo, fazendo orações, esses pastores, tudo em nome de Jesus, não foram ajudar esse povo que supostamente esteja morrendo de fome? Mesmo que estivessem em território venezuelano, mesmo que o limite geográfico seja de difícil entendimento para o Brasil e até mesmo para a Venezuela, a ajuda do governo federal seria de importância. E por que a comunidade indígena não se manifestou? Por que o governo de Roraima não se manifestou? Por que o governo venezuelano não se manifestou dizendo que esses índios estariam morrendo? É essa a pergunta-chave. Por que não teve denúncias? E vamos fazer a leitura que antes, que está no G1, essa matéria está aqui, vamos fazer a leitura. A luz vai melhorar e você vai acompanhar. Está aqui. Mais de 1.000 indígenas Yanomami em estado grave foram resgatados nos últimos dias, diz secretário. Por que somente agora? Equipes do Ministério da Saúde atuam de forma emergencial na região para socorrer indígenas doentes. O garimpo é o principal causador da crise sanitária, afirma o governo federal. Por que somente agora descobriu isso?
Por que que a esquerda não se manifestou durante esse período todo? Quem está sendo beneficiado com esses garimpeiros? Por que que não fizeram a denúncia? Vocês que não têm medo de nada, vocês foram cúmplices desse massacre. Então vamos fazer a leitura. Mais de 1.000 indígenas em estado grave de saúde foram resgatados na terra indígena Yanomami, que é um pedaço gigantesco que entra na Venezuela também. Nos últimos dias, por equipes do Ministério de Saúde que atuam na forma emergencial em comunidades dentro da reserva. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira, 23, pelo secretário de Saúde indígena Cesai, do Ministério. Por que esse secretário não se manifestou antes? Do Ministério. O nome dele é Weber Tapeba, durante coletiva de imprensa em Boa Vista. Por que Boa Vista não gritou? Por que todo mundo não foi? Por que o povo não foi para as redes sociais? As equipes estão nas reservas desde o dia 16 de janeiro para atuar frente à desassistência sanitária no território. Os indígenas sofrem principalmente com malária e com desnutrição grave, afirma Tapeba. Nós acreditamos que mais de 1.000 indígenas foram resgatados nesses últimos dias do território para não morrer, afirmou. Em uma semana, o único hospital infantil do estado recebeu 29 crianças Yanomami doentes. Por quê? A pergunta é, por que não se manifestaram antes? Crise humanitária na terra Yanomami. Por que a Globo não falou antes? Simbólica dessa tragédia. Por que a Globo não falou antes? Indígenas receberam atendimento emergencial em uma semana de operação da Força Tarefa. Aviões da Força Aérea distribuíram alimentos e remédio hoje na região de Surucucu. Foram 2 toneladas de ajuda para as equipes de saúde que estão no local. Diante do presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, mapas e números da tragédia na reserva. Quase a metade dos 30.000 indígenas da terra Yanomami estão doentes. São 120 comunidades sem assistência de saúde, segundo o Conselho. A situação... Por que a Globo não se manifestou em período de eleição? Por que a Globo não fez essa matéria antes? É um prato cheio para a derrubada do candidato Jair Messias Bolsonaro. Os indígenas são resgatados das comunidades onde vivem e levados ao posto de Surucucu, uma unidade considerada de referência na região, mas que se resume a um barracão de madeira de chão batido e com estrutura precária. Por quê que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não chegou lá e fez um negócio bem feito? Não deixaram? Por que o governo Michel Temer não fez? Por que o governo Dilma não fez? Por quê? Os indígenas são resgatados, é um barracão de madeira de chão batido e com estrutura precária. De lá, os quadros gravíssimos são encaminhados para Boa Vista. Por que Boa Vista nesse período todo não se manifestou? O Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Iecuana, disse que só no domingo 22 foram resgatados 26 crianças e 2 adultos durante a missão. O trabalho tem o apoio da Força Aérea Brasileira. O número de indígenas resgatados muda conforme os dias e provavelmente deve aumentar, já que há regiões do território que ainda não receberam os agentes de saúde. O secretário Weber Tapeba voltou a falar que os indígenas vivem em situação de guerra. É uma operação que envolve uma complexidade muito grande, uma estrutura, uma logística, imagino. E nós precisamos cobrir todo o território, principalmente aquelas comunidades que estão muitas vezes reféns das ações dos garimpeiros, disse o secretário.
Na coletiva, Tapeba também falou em realizar uma auditoria interna. Agora que o senhor resolve fazer isso, seu Tapeba? O senhor comunicou o governo federal? O senhor comunicou à imprensa? Ninguém quis ouvir o senhor? Também falou em realizar uma auditoria interna para investigar os contratos de medicamento e de realização de voos feitos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, responsável pelo atendimento direto aos indígenas. Abre aspas, pretendemos implantar aqui uma auditoria interna para acompanhar essas questões dos contratos. É um absurdo a gente pensar nessa possibilidade de desvio de recursos para medicamentos. Por exemplo, estamos acompanhando um cenário bem complicado também no contrato de horas-voos, que é o principal aqui do distrito. A gente não pode pensar desse serviço ser paralisado, destacou. E aí você vê o povo, que absurdo, ó, isso é coisa daquele povo africano que morre de fome, desnutrido, clima de guerra. O secretário relatou ao G1 que chegou a ver garimpeiros armados enquanto participava do resgate de pacientes em estado grave. Esses garimpeiros, eles fazem o que eles querem dentro do território brasileiro. Não existe polícia federal, não existe militares para impedir que esses homens circulem armados dentro das aldeias brasileiras. O que acontece aí? Então eles circularam em garimpeiros armados enquanto participavam do resgate de paciente em estado grave de saúde da comunidade de Cachoeira da terra indígena Yanomami. Tapeba afirmou que naquele dia o resgate da comunidade dominada pelo garimpo só foi possível por conta do apoio de segurança da Força Aérea Brasileira. O secretário comparou a operação de resgate dos indígenas a uma guerra. Agora ele planeja instalar um hospital de campanha dentro da reserva. Campanha dentro da reserva para atender dezenas de pessoas doentes, principalmente com malária e desnutrição. Tapeba passou um dia na região de Surucucu, só um dia, que ele não é bobo de ficar mais tempo lá. Ele retornou a Boa Vista. Claro, vai ficar lá mais tempo. Ele rapidinho voltou para Boa Vista. Nessa segunda-feira 23, no domingo 22, acompanhou de perto a situação de indígenas com um quadro grave de desnutrição em comunidades dominadas pelo garimpo, a atividade ilegal e a principal causa da crise sanitária do território. Toda essa crise é reflexo do garimpo, aí ele está falando. Tudo essa crise é reflexo do garimpo e do garimpeiro. Não tem como não ser. Nós temos cerca de 30 mil indígenas Yanomami e mais de 20 mil garimpeiros. Se não fossem os garimpeiros, os indígenas Yanomami certamente viveriam livres e autossuficientes como viviam antes. Esse é o secretário Tapeba, que ficou lá um dia em Surucucu e sentou o pé para Roraima, que ele não é bobo e nem nada. Aí tem a visita do Lula. Tapeba chegou a Roraima no sábado. Ou ele fica em Roraima ou ele fica no posto? Tem que saber, não entendi. Visita de Lula. Tapeba chegou a Roraima no sábado 21. Ele estava na comitiva de Lula, PT, que viajou ao estado para ver de perto a desassistência aos Yanomami. O presidente surpreendeu com o que encontrou. Se surpreendeu tarde. O PT tinha que ter feito isso, a denúncia antes. Se o governo Bolsonaro vacilou dessa forma, cadê a oposição? Se alguém me contasse que em Roraima tinha pessoas sendo tratadas dessa forma desumana, como viu o povo Yanomami aqui, eu não acreditaria. O que vi me abalou, vi
O que vi me abalou. Vim aqui para dizer que vamos tratar nossos indígenas como seres humanos, disse Lula. Muito bom, presidente. Muito bom. É um cenário de muita guerra. O que a gente viu ontem é de partir o coração, reforçou. Tapeba sobre a grave crise sanitária enfrentada pelo povo Yanomami. Para buscar solução à crise sanitária Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública. Lula também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias e o comitê trabalhava por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado. Com a visita de Lula a Roraima para tratar sobre a crise sanitária, a dramática situação do povo Yanomami, é difícil falar esse nome, se tornou um dos assuntos mais comentados do país e eu acho que do mundo. Muitas pessoas, ao ver a imagem das vítimas, chamaram de barbárie e descaso. O presidente Lula esteve em Roraima e falou das ações para enfrentar a crise sanitária na saúde. E aqui está ele, todo mundo com... Aqui está o presidente. Essa mulher aqui, eu duvido que essa mulher tá no meio da floresta com esse negócio aqui na cabeça, ó. Você acha que essa mulher aqui, ela vive lá no meio do mato com os índios? Toda gordinha desse jeito, olha, cheinha. Essa índia? Não vive, isso é só cena. Então a saúde dos indígenas. Maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami registra nos últimos anos agravamento na saúde dos indígenas, com casos graves de crianças e adultos com desnutrição severa, verminose e malária em meio ao avanço do garimpo ilegal. Mas, meu Deus do céu, não podia mandar um avião para lá para levar remédio, para jogar remédio, enfim. Por quê? Por que essa queimação de filme todo pro Brasil, pro governo de Jair Messias Bolsonaro? Por que o governo de Jair Messias Bolsonaro não tomou uma providência para calar a boca da oposição? E por que a oposição nesse período todo não se manifestou? Todos calados. Isso deixa a gente em situação reflexiva. Só em 2022, segundo o governo federal, 99 crianças Yanomami morreram. A maior por desnutrição, pneumonia e diarreia, que doenças evitáveis. A estimativa é que ao todo no território 570 crianças morreram nos últimos 4 anos na gestão de Jair Bolsonaro. Em 2021, G1 e o Fantástico já tinham registrado cenas inéditas e exclusivas, semelhantes às divulgadas recentemente, de crianças extremamente magras, com quadros aparentes de desnutrição e de verminose, além de dezenas de indígenas doentes com sintomas de malária em comunidades Yanomami. Por que o presidente Bolsonaro não tomou a providência? Por quê? E essa comunidade indígena, é aí que está. Esses indígenas que estão morrendo estão dentro do território brasileiro ou do território venezuelano? Nada justifica. Nada justifica. Mas é algo para ser reflexivo. Né? É algo reflexivo. É algo para ser... E aí existem matérias que dizem: é falso que indígenas desnutridos em Roraima fugiram da Venezuela. Essa matéria está aqui no Yahoo Notícia. Agora, qual é a certeza de que eles realmente não fugiram? Num território gigantesco, no meio da floresta, onde a divisa geográfica
é tão híbrida, é tão confusa. Qual é a certeza que esse povo que está morrendo de fome não é um povo venezuelano, da Venezuela? São índios venezuelanos. Qual é a certeza? Então a matéria aqui, ó, no Yahoo Notícias diz: é falso que indígenas desnutridos em Roraima fugiram da Venezuela. Nas redes atribuiu a situação emergencial dos Yanomami a Nicolás Maduro. Essa matéria é de Carla Xavier, 24 de janeiro de 2023. Está aqui, ó. Publicações espalham nas redes sociais boatos sobre os indígenas da etnia Yanomami, encontrado em estado grave de desnutrição no estado de Roraima. Por que Roraima não se manifestou? Eu já fiz essa pergunta várias vezes aqui nesse vídeo. Próxima fronteira com a Venezuela. Entenda o que usuários têm alegado nas redes sociais. Os indígenas Yanomami, atingidos por uma crise humanitária no estado de Roraima, são supostamente refugiados venezuelanos. As informações divulgadas pelo governo seriam uma invenção da esquerda. O verdadeiro responsável pela situação seria o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Mas essas informações são falsas. Os indígenas encontrados pelo Ministério da Saúde em estado grave são brasileiros. Alertas para a violação de direitos humanos contra esse povo já tinham sido feitos desde anos anteriores. Então todo mundo já estava sabendo. O Brasil ou Venezuela? Os Yanomami são uma etnia de indígenas que vivem em uma região na floresta amazônica, localizada na fronteira entre Venezuela e Brasil, ali, no estado de Roraima. No entanto, os índios em estado grave de saúde foram identificados por equipe do Ministério da Saúde no território nacional. As equipes... Mas qual é a certeza que eles não saíram de lá e vieram para cá? Porque o próprio povo da Venezuela, tem invadido Roraima. Aqui no estado do Espírito Santo, o ano passado chegou um ônibus da rodoviária de Vitória com vários venezuelanos que não tinham para onde ir. Uma prefeitura aí, que eu não sei de onde, botou esse povo dentro do ônibus, mandaram tudo para a rodoviária e chegou aqui, a prefeitura teve que dar um jeito. Enfim, no entanto, os indígenas em estado grave de saúde foram identificados por equipe do Ministério da Saúde em território nacional. As equipes realizaram trabalhos em Boa Vista, Roraima, e nas regiões de Surucucu e Chitém, todas localizadas no Brasil. Na segunda-feira passada, dia 16, integrantes da pasta identificaram crianças e idosos da etnia com quadro de desnutrição grave, malária e infecção respiratória aguda. O site que espalhou o boato sobre a proveniência dos indígenas não apresentou qualquer evidência ou prova de que eles sejam venezuelanos. Ao Yahoo Notícias, o Ministério da Saúde confirmou em nota que a informação que circula nas redes sociais é um boato. É falsa a informação de que os indígenas encontrados em estado grave de saúde no território Yanomami não são brasileiros. Tem denúncias antigas aqui. Em 2022, representantes dos Yanomamis já haviam denunciado para o Conselho Nacional de Saúde violações dos direitos humanos que vinham ocorrendo em território brasileiro com o avanço do garimpo ilegal, a contaminação por mercúrio e as ameaças de garimpeiros. O relatório Yanomami sob ataque, garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e propostas para combatê-lo, divulgado em 2022 com base em dados do ano anterior, denunciou os impactos do garimpo nas comunidades indígenas localizadas no território brasileiro. O documento foi produzido pela Utucara Associação Yanomami, voltada para a defesa do grupo indígena. Conteúdo semelhante foi verificado pela agência Lupa e pelo Aos Fatos.
Enfim, é uma coisa que... E vamos ler mais alguma coisa aqui? O que significa Yanomami? As respostas para essa e outras questões sobre o povo indígena. As comunidades que fazem parte da reserva Yanomami enfrentam hoje uma crise humanitária, todo mundo já sabe. Existe um caso de desnutrição. Estima-se que os povos chegam à América do Sul. Estima-se que os povos chegaram à América do Sul há mais de 15 mil anos e estabeleceram comunidades relativamente isoladas. O que são Yanomamis? Né? Os Yanomamis são povos indígenas que vivem em comunidade em florestas e montanhas no norte do Brasil e sul da Venezuela. Eles são separados em 4 subgrupos: Yanomai, Yanomami, Sanima, Ninan, e cada um fala uma língua própria. Que coisa, hein? Que coisa! Separados em mais de 200 comunidades, no maior território indígena do mundo, eles historicamente se sustentam pela caça, pesca e cultivo de roças. Onde vivem os índios Yanomamis? Os índios Yanomami vivem no norte do Brasil, já falei, e vivem no sul da Venezuela, na reserva da biosfera Alto Orinoco, Cazicari. As regiões são formadas por florestas e montanhas, é quase possível. Com mais de 9,6 milhões de hectares, só o território Yanomami no Brasil é o dobro do tamanho da Suíça. Olha só. Na Venezuela, a reserva por onde se espalham as comunidades tem 8,2 milhões de hectares, somadas às regiões sobre o maior território indígena coberto por floresta do planeta. Quantos Yanomamis existem no Brasil? Dado do Ministério de Saúde, a população Yanomami em Roraima e no Amazonas hoje está em torno de 30,4 mil pessoas, incluindo 5 mil crianças. Retirando essas 500 e poucos, 570, 500 crianças que morreram. O que significa Yanomami? O etnônimo Yanomami foi reproduzido pelos antropólogos a partir da palavra Yanomami, que na expressão que tanta coisa difícil, a partir da palavra Yanomami, que na expressão Yanomami Chepe significa seres humanos. É muita coisa para se ler, muita coisa para fazer, tudo muito estranho. Isso vem comprovar o quanto o Brasil é desorganizado. De um lado, uma direita preocupada com a ideologia de gênero, os pastores. Nada contra os pastores. Acho que essa questão da ideologia de gênero, ela tem 2 pontos para serem discutidos aí. Tem um ponto que deve ser discutido e tem outro ponto que não deve ser discutido, mas deve ser discutido de forma científica. De um outro lado, nós temos uma esquerda que se calou esse tempo todo. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro só anda de moto para baixo, para cima, andando de moto, andando de moto, andando de moto. E não ficou sabendo do problema, Jair Messias Bolsonaro. Do outro lado, a esquerda se calou. A esquerda se calou. Gleisi Hoffmann, que é o símbolo, né? Ela é o símbolo do Lula, né? Se calou, o PT se calou. O PT não fez uma denúncia em campanha sobre a comunidade indígena. Isso é um problema seríssimo. Por que ninguém falou nada? Porque será que eles teriam dúvida realmente que esse povo que estava morrendo era o povo da Venezuela? É tudo muito estranho. Enfim,
Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais ver, obrigado. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente encontra mais uma coisinha aqui. A Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário, tão atuante, não ficou sabendo disso não, deputada? Por que você não fez a denúncia? Você que odeia o presidente, odiava o presidente Jair Messias Bolsonaro, aqui Maria do Rosário, ficou caladinha? Ficou calada. Por que a bonita da Gleice Hoffmann, também aqui, ó, não falou nada? Por que não falaram nada? Irresponsabilidade da classe política brasileira, cada dia que passa, fico receoso, né? Eles só estão preocupados com eles, e é isso que é o problema. Eles só estão preocupados com eles. Agora também não adianta ficar questionando de quem é a culpa, por que não fizeram a denúncia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi lá e retirou esse povo que está lá. Agora eu fico pensando, será que tudo isso é mentira? Será que não tem fome nenhuma? Será que tudo isso é para armar, é contra o governo anterior? Será que deve ter apenas uns 5, 10 morrendo de fome, o resto é tudo ficção? Porque esse país é o país da ficção, é o país da mentira. Se tem tanta gente morrendo de fome, por que não tomaram providência antes? Uma barbárie, um absurdo. As pessoas precisam se responsabilizar por isso. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais, obrigado.